Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a parte de contabilidade aplicada ao setor de pecuária, né? Bom, pecuária inicialmente é a arte de criar gado. Nesse aspecto nós estamos trabalhando com, nós teríamos no país dois tipos de pecuária, né? Pecuária de corte, que todo mundo já conhece, que é quando você cria o bezerro e o novilho com destino à produção de carne, então para o abate do animal e produção de carne, e a pecuária leiteira, que vai para a produção de leite e seus derivados, né? Iogurtes, queijos e assim por diante. Bom, nessa aula em específico, nós vamos trabalhar principalmente sobre a pecuária de corte. Por quê? Porque ela tem algumas características interessantes para nós abordarmos. Dentro da pecuária de corte, tem três fases que podem aparecer numa propriedade. A propriedade pode fazer apenas uma, duas delas ou todas as três, que são a cria, a recria e a engorda. O que é a cria? A cria é quando o produtor pega ou produz o bezerro e cuida dele até a época do desmame, em torno de 8 a 12 meses. A recria é, a partir desse bezerro recém-desmamado, produzi-lo, ou melhor, cuidá-lo, né, até ele se tornar um novilho magro. Então, aí em torno de 24 meses. E a engorda, o último estágio, é pegar esse novilho magro, em torno de 24 meses, e trabalhar ele até se tornar um novilho gordo, né, que seria por volta de 36 meses. Então, cria, recria e engorda. Como eu disse, a fazenda pode fazer os três, apenas um, ou dois desses de acordo com o seu planejamento estratégico. Na criação tem dois tipos. A intensiva, onde você confina o gado em piquetes, em espaços delimitados, e faz uma alimentação específica, com ração e assim por diante. E a criação extensiva é aquela onde você larga o animal no pasto, livre, e também a semi-intensiva ou semi-extensiva, que é, por exemplo, quando você deixa o animal na extensiva durante um longo período, e um período antes de você fazer a venda ao frigorífico, você leva ele para uma criação mais intensiva, para que possa fazer o confinamento e que ele ganhe mais peso ali momentos antes de ser vendidos, né, alguns meses antes. Falando agora especificamente de contabilidade aplicada ao setor de pecuária, vamos começar a pensar um pouquinho. Bom, então, em essência, nós temos uma matriz e um touro, né, uma vaca e um touro. Eles, após a cobertura, eles geram um bezerro. Esse bezerro cresce, torna-se um novilho e ele é vendido para o abate. Então, como que funciona isso dentro da contabilidade? Nós vamos mostrar aqui mais ou menos os trâmites, os reconhecimentos. Mas é importante que sempre a gente deixe claro que nós estamos trabalhando com vínculo no CPC 29, no pronunciamento CPC 29, que é o pronunciamento para ativos biológicos. E lá nesses pronunciamentos, ele separa os ativos imaduros e imaturos. Então, o que vai ser quando eu falar que um novilho é maduro? Significa que ele já atingiu o peso ideal para ser vendido, ou seja, esse animal já está pronto para ser vendido. E o animal imaturo é aquele que ainda não atingiu o peso ideal, ou seja, aquele que ainda está em fase de crescimento. Pensando já no plano de contas ou no balanço patrimonial, nós faríamos o seguinte: ativo circulante, ativos biológicos, afinal essa é a característica dele, e separaríamos em maduros e imaturos. Maduros, então, são aqueles que já podem ser vendidos, então esses animais aqui já estão prontos para serem vendidos, e os imaturos são esses que ainda estão em fase de engorda. Lembrando que em alguns casos aqui, dependendo como a empresa gerencia a sua atividade, tem animais que podem estar prontos para ser vendidos antes, né? No caso da fazenda, só atuar só na cria ou só na recria, né? Nesse exemplo aqui eu peguei uma empresa que trabalha com engorda, então ele vai ter os três estágios de crescimento aqui, cria, recria e engorda, e quando estiver pronto, ele transfere para maduro para depois fazer a venda, ok? Então, a princípio, deixaremos no ativo circulante ativos biológicos, maduros e imaturos em dois grupos distintos. Talvez alguns vão falar: nossa, mas aqui tem 3 anos de criação e você vai deixar dentro do circulante? Circulante normalmente é 1 ano. Bom, na verdade depende do planejamento estratégico da fazenda. Por quê? Porque tanto esse bezerro aqui de 0 a 12, quanto o novilho 25, novilho 13 e novilho 25, todos eles podem ser vendidos a qualquer momento, tanto na cria, na recria ou na engorda. Então, se a fazenda tem ou pode ter interesse em efetuar essa venda a qualquer momento, ela pode manter esses itens dentro do circulante. Afinal,
eles correm esse risco, essa intenção de serem vendidos a qualquer momento. Agora, se a fazenda só vende na engorda e já tem um histórico e sempre vai vender só na engorda, se você achar prudente colocar os 2 primeiros anos no não circulante e depois somente no último ano subir para o circulante, fique à vontade, é um critério de acordo com as suas preferências. Assim como também você pode optar por, na contabilidade, separar as contas entre macho e fêmea, ou então deixar uma conta só e em controles auxiliares fazer essa segregação. Para o meu atividade aqui eu vou optar para deixar como circulante. Por quê? Para ficar bem claro a diferença desse outro item no ativo não circulante. O que é no não circulante? Também uma conta de ativos biológicos maduros, matriz, que é a vaca, né, na verdade, e o touro, que é o reprodutor. Então, esses ativos maduros no não circulante é como se fosse numa indústria o imobilizado, ou seja, digamos assim, a máquina que vai gerar os bezerros. Então, lá na indústria você tem máquinas que geram produtos, na atividade agrícola, pecuária, perdão, você tem a matriz e o touro que geram os bezerros, que são produto que nós vamos trabalhar para poder vender. Aqui pode acontecer também, eventualmente, isso não é tão comum, de você ter ativos biológicos no não circulante imaturos de matriz e touro. O que é isso aqui? É quando você já tem dois animais, matriz e touros, que ainda são novos, ainda não estão reproduzindo, mas que você já está preparando eles para se tornarem reprodutores. Então, normalmente aqueles campeões, né, que você já compra o sêmen, vai procriando para que eles se tornem reprodutores, né, e assim por diante. Então, nesse caso, você poderia já deixar no imaturo como um imobilizado em andamento, que é mais comum a gente ver nas indústrias. Ok? Bom, beleza, estamos falando de pecuária. Como que eu posso contabilizar? Tem duas formas, método de custo e método de valor justo, os dois perfeitamente possíveis de serem utilizados. Normalmente, a gente vai optar mais pelo método de valor justo. Por quê? Porque, segundo o CPC 29, deve ser sempre utilizado o método de valor justo. Na pecuária é fácil, por quê? Porque tem valor de mercado. Se você abrir o jornal ou se você entrar na internet, você vai achar o preço da arroba do boi. É fácil, tem um preço de mercado, inclusive diferentes de regiões para regiões. Agora, vamos pensar que você pegue uma outra atividade, um outro tipo de produção animal e você não consiga encontrar o valor justo. Aí, nesses casos mais raros, aí você pode fazer pelo custo, ou claro, com outras exceções aí, mas em resumo, na pecuária, via de regra, nós vamos utilizar o valor justo. Mas também você pode utilizar o custo para tomada de decisão ou então para algum outro tipo de atividade de criação de animal. Eu vou mostrar nos vídeos próximos os dois modelos, tanto o custo quanto o valor justo, porque isso também facilita para você replicar esses modelos em outros tipos de criações animais, ok? Bom, qual que é a diferença clássica entre o método de custo e o método do valor justo? A diferença resume-se em dois itens. O principal, o estoque. Por quê? Porque no método de custo, o estoque fica mensurado pelo custo de produção ou criação, ou seja, quanto você gastou naquele novilho, vai ser o valor do estoque. Já no valor justo, o estoque fica mensurado por quanto vale o animal, ou seja, o seu valor justo. Então, quanto custou é quanto você gastou de sal, de vacina, de consulta veterinária e assim por diante. Já o valor justo é quanto ele vale no mercado, ou seja, hoje, quanto vale esse animal no mercado. Então, são dois valores diferentes. Consequentemente, se aqui eu mensuro o estoque ao custo, eu só vou reconhecer receita na DRE somente quando eu fizer a venda. Ou seja, se eu só alimentar o gado e for crescendo meu rebanho e não vender nenhum animal, eu não vou ter reconhecimento de receita na DRE. Quando eu fizer a venda, aí eu reconheço a receita. Já no método do valor justo, não. Como todo período eu vou ter que atualizar o valor do rebanho para o valor de mercado, todo período eu vou ter variação desse valor justo. Então, a cada demonstração, eu vou ter um reconhecimento pela variação do valor justo, seja ocorrendo por causa do crescimento do animal, ele passa de 12 meses para 13 meses, para 25 meses, ou por até mudança de valor, uma eventual valorização ou desvalorização do preço
da arroba do boi. Ok? Mais duas características importantes que é importante a gente comentar, na verdade, sobre o método de custo. Dentro do método de custo, as mortes dos animais têm duas formas de ser reconhecida. Algumas mortes são tratadas como normais. O que é uma morte normal? Uma morte normal são aquelas mortes já estatisticamente previstas, ou seja, eu estou trabalhando com animais vivos em um pasto. Eu já tenho uma estimativa, uma estatística de períodos anteriores de quantos animais normalmente eu perco ao longo dos anos de forma natural. Então, aquelas mortes normais, né? Cai em algum local, se machuca, ou então sofre algum ataque de algum animal, enfim, uma morte já prevista estatisticamente. Nesse caso, quando acontecer esse fato, a contabilidade não se altera, ok? Não se altera. Como assim não se altera, Daniel? Bom, por exemplo, você tem um rebanho lá com 10 animais, para ficar bem facinho a conta, e o custo total gasto nesse rebanho foi de R$1.000. Ou seja, R$1.000, 10 animais, cada animal custou R$100 por cabeça de criação até agora. Vamos supor que morram 2 animais por uma causa natural, normal da atividade. Nesse caso, nós vamos manter os R$1.000 no valor do estoque lá no ativo, no ativos biológicos. E o que vai fazer? Apenas na ficha de estoque ou nos controles, você vai mudar a quantidade para 8, mas o custo gasto continua os mesmos R$1.000. A única diferença é que agora, quando eu divido 1.000 por R$8, o custo por cabeça passa a R$125. Ou seja, o gasto desses 2 animais mortos, eles são repassados para os 8 animais que ficaram vivos. Assim, eu não altero o meu valor de estoque. Igual na indústria, quando você tem alguns gastos considerados normais, né? Aquele gasto de retalho, esses gastos, esses desperdícios que são normais. Okay? Então, não há alteração na contabilidade. Agora, quando você tem uma morte considerada anormal, deu uma praga, deu alguma doença, matou uma quantidade grande do meu rebanho, ou eu tive algum problema lá anormal, né? Isso aqui também pode ser não só aplicado à morte, mas também, por exemplo, um roubo, alguma coisa que foi incomum uma morte de muitos animais, aí eu tenho que reconhecer uma perda. Lembrando lá da contabilidade, quando você tem um fato anormal, a gente chama de perda, né? Então, vamos reconhecer na DRE. Como que a gente faz isso? Vamos partir primeiro do total do rebanho. Então, supondo que nós temos um rebanho no custo total de 27.400, então o custo foi o que eu gastei para fazê-lo, e que nesse rebanho eu tenho 50 cabeças de gado. 27.400 dividido pelas 50 cabeças de gado, cada animal custa R$548. Supondo que nós tivemos mortes anormais de 20 animais, eu vou fazer 548 vezes 20 e vou encontrar que a perda que eu incorri foi de 10.960. Diferente de quando a morte é normal, quando ela for anormal, eu tiro ela do estoque de ativos biológicos e lanço na DRE como uma perda por morte anormal. Então vai aparecer na DRE como uma perda, Daniel? Vai, ok? Assim como a gente lança incêndio, roubos e outros fatos anormais nas empresas comerciais, quando a morte for considerada anormal, nós também vamos baixá-la do estoque, ok? Então sai o saldo do estoque e vai ao resultado. Um outro caso que também pode acontecer, esse é o nosso último exemplo aqui do modelo de custo, é a transferência de matriz para matriz das novilhas. Isso acontece da seguinte forma, pensando que o produtor lá criou suas novilhas ao longo de 3 anos e agora, momentos antes de vender, ele optou por segregar uma parte das novilhas e ao invés de vendê-lo para o abate, optou por ficar com elas para utilizá-las como vacas, como matrizes para a reprodução. Então, como que a gente vai fazer isso na contabilidade? De forma bem simples, basta você tirar o item do estoque e lançá-lo ao imobilizado, né? Pensando numa analogia com uma indústria. E é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, vamos supor que eu tenho um rebanho com um custo total de 92.650 e que nesse rebanho eu tenho 50 cabeças de novilha, 50 cabeças de gado.
que eu vou fazer? 92.650 dividido por 50 cabeças, eu tenho um custo por unidade de 1.853. Como 20 novilhas foram transferidas, nesse nosso exemplo fictício, nós vamos ter 1.853 vezes 20, o total que vai sair do estoque e vai para o não circulante, 37.060. Então, eu debito lá no ativo não circulante, né, no longo prazo, no ativo não circulante, dentro de uma continha chamada ativos biológicos, nesse caso aqui vai ser maduros, né, ativos biológicos, eu debito matriz e credito a conta de ativos biológicos no ativo circulante, os maduros, né, afinal eles já iam ser vendidos, então credito essa continha. Seria como em uma indústria, por exemplo, de veículos, eu tirasse um carro do estoque e colocasse ele no imobilizado, porque agora eu vou utilizar o carro para o dia a dia da empresa ao invés de vendê-lo. Então é a mesma coisa, entra no não circulante e deixa de compor o ativo circulante ou o estoque. Ok? Nos próximos vídeos nós vamos dar exemplos práticos de contabilidade pelo método de custo e também pelo valor justo. Acompanhe os próximos vídeos. Qualquer dúvida, temos também o campo de comentários abaixo. Um grande abraço e até a próxima.